Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor Lê com mais este vídeo para o nosso canal, para nossas redes sociais. E hoje nós vamos estar abordando o 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 1, cujo o nome da epístola, o nome da carta é Pros Coríntios Alpha, ou seja, a epístola de Paulo aos Coríntios. E aqui nós temos, por exemplo, já o texto: Paulos kletos apóstolos Christou, Iesu dia telematos teu, kai sostenes ho adelphos, te ecclesia tu te use en Corinto, regias menos in Christo Iesu, kletos hagios, sympasitos epicalomenos to onoma tu Kyriou hemon Iesu Christou en panti topo, auton kai hemon, hadisemin kai eirene apotheu patros, hemon kai Kyriou Iesu Christou. Aqui nós temos na epístola de Paulo algo interessante. Logo na entrada nós lemos exatamente isso aqui. Paulos kletos apóstolos. Essa construção está em toda no nominativo. Esse nominativo aqui é chamado nominativo absoluto. E o nominativo absoluto, por causa dessa epístola, está indicando endereço ou endereçamento. O endereçamento contém o nome do autor da obra. O nome do autor desta obra é praticamente quem? Paulo. Paulo é o autor da obra. Então, o nominativo absoluto de endereço já vai nos informar que aqui o nome do seu autor, o nome do autor da epístola aos Coríntios, Paulo. E aqui, interessante, né, que o nominativo ele tem várias funções. O nominativo ele pode ser o nominativo sujeito, ele pode ser o nominativo predicativo, ele pode ser o nominativo apositivo, ele pode ser o nominativo pendente, mas aqui está fazendo função de nominativo absoluto, indicando um endereço. Quem enviou esta epístola? Quem? Paulo. Da mesma forma, nós temos a expressão kletos. Kletos. Kletos já é um adjetivo que vem de kalel. Kalel. Kalel já é um verbo, tá, gente? Kalel já é um verbo chamar. Vem de kalel. Kalel é um verbo chamar. Então aqui esse adjetivo que vem de um verbo já está apontando que Paulo ele foi chamado. Kalel também podemos dizer que ele foi escolhido. Escolhido para ser o quê? Um apóstolo, com certeza. Então, nessa primeira epístola de Paulo aos Coríntios, e as primeiras frases aqui dentro do nominativo absoluto, nós devemos extrair algo interessante, que Paulo não se ofereceu para ser apóstolo. Paulo não fez um curso de teologia com a finalidade de ser patenteado como apóstolo. Não, nada disso. Paulo, ele foi chamado. O próprio adjetivo aqui, ele é um adjetivo que tem características passivas morfologicamente. Características passivas. Kletos é uma característica passiva, é alguém que foi chamado, é alguém que foi convocado, é alguém que foi escolhido. E quem foi escolhido por alguém. Na língua portuguesa você pode até confundir Paulo chamado, que alguém chama ele, não nesse caso aqui, ele foi escolhido. Ele foi escolhido. Então, kletos é muito importante teologicamente e na mensagem de Paulo. Será que a sua mensagem é uma mensagem bíblica? Você vai ver hoje uma mensagem bem próxima do texto bíblico e do texto em grego nesse sentido. Então, kletos vem da expressão de um verbo kalel, que é o verbo chamar. Então, por isso que se traduz Paulo chamado apóstolo. Paulo chamado apóstolo. Não necessariamente é quem o chama,
mas aqui esse adjetivo, ele atribui uma característica ao sujeito, que é Paulo, em relação ao apóstolo, dentro desse pressuposto, ao seu apostolado. Ele foi chamado, ele foi escolhido para ser apóstolo. Dentro da língua grega, isso é muito mais visível, palpável e aplicável também a todas as eras. No que se refere, Paulo não se ofereceu para ser apóstolo, Paulo não comprou o título de apóstolo, Paulo não tem uma condiçãozinha. Por isso, se alguém chegar e tem uma condição, eu vou colocar ele apóstolo. Negativo. Paulo, ele depende de algo. Ele está na função mais passiva. Cletós já indica algo passivo que aconteceu a Paulo. Tá? Ele foi chamado, ele foi escolhido. Aplicando na nossa vida hoje, seja de qual área nós pertencemos, se somos um auxiliar da palavra, se somos diáconos, se somos presbíteros, evangelistas, pastores, mestres, não sei, seja lá que for a função ou cargo eclesiástico, todos têm que ser cletós, chamado, escolhido. Não depende, não está em nossa autonomia escolher os títulos ou os cargos pelo qual vamos desempenhar uma função ao ministério. Nesse nominativo absoluto já está intrínseco cletós, que indica que o sujeito Paulo, ele foi chamado por alguém. Ele não se chama, ele não diz sobre ele, alguém diz sobre ele. Alguém escolheu ele. Alguém separou ele. Separação para o santo apostolado. O santo ministério de apóstolo. Então, alguém que fez isso. Isto aqui vai de encontro, muitas das vezes, à pregação e os pregadores modernos que fazem curso de teologia com a finalidade de posteriormente ter um certificado. Eu tenho um certificado, então eu já posso ser pastor. Eu já tenho um certificado, já tenho meu curso de bacharel, eu sou doutor, sou mestre, e eu já posso ser um presbítero, um bispo, né? Já posso ser um missionário. Não, isso aqui não é assim, isso aqui não funciona assim. No reino de Deus não funciona, no reino de Deus precisa ser Kalel. Que no Novo Testamento vai estar a expressão calor. Calor. O verbo contrato quer dizer eu chamo, mas no caso aqui, na terceira pessoa, kaloi. Dentro desse pressuposto, observamos que o próprio adjetivo, na sua característica passiva, mostra que o sujeito sofreu uma ação ou está desfrutando de uma ação. Você pode ser mestre, doutor, você pode ter o curso que tiver, mas se você não for chamado, você não vai desempenhar bem o ministério cristão. Se você não for escolhido por Jesus, porque quem escolhe é Ele, quem escolhe é Deus, quem escolhe é Cristo, quem chama é o Espírito Santo para o santo ministério. Se você forçar a barra e se autoconsagrar e se auto-intitular, seja de quais títulos forem, você está pecando diante do Senhor que chama. Se você tem um desejo de ser chamado, então aguarde, se prepare. Fez o curso de teologia, se prepare. Eu estou estudando, se prepare. Eu quero ser um pregador, se prepare. Então se prepare, se prepare, se prepare para poder haver o kletos, para poder haver o kalel,
para haver a escolha, o chamado disso. Porque isso não depende da vontade humana, sabia disso? Isso não depende. O texto vai ler, Paulo Cletos apóstolos. De quem? Apóstolo de Jesus Cristo. Então, o apostolado dele provém de Jesus Cristo. Provém de Cristo Jesus. Por isso que o caso aqui é genitivo. Genitivo. Genitivo de origem. Podemos dizer assim, um genitivo de origem, não necessariamente o genitivo de posse, porque o apostolado tem origem, esse tipo de apostolado tem origem em Cristo. Ele vem de Cristo. É Cristo que outorga. É Cristo que emite. O apostolado vem de fato da vida de Cristo Jesus, da dependência de Cristo Jesus. Dependemos dele. E o texto ainda indica dia. Aqui nós temos uma preposição. Essa preposição, gente, vai indicar meio. Preposição aqui, por causa dessa construção, ela vai indicar um meio. Dia quer dizer meio. Através e assim por diante. Paulos Cletos, apóstolos e Cristo isso. Dia telematos. Aqui vem a expressão telematos. Quer dizer, está no genitivo também. Genitivo de meio. Telematos teu. Telematos teu. Pela vontade de quem? De Deus. Por meio da vontade de quem? De Deus. Para ser chamado apóstolo, não é somente necessário se preparar. É importante, sim, se preparar. Mas para ser apóstolo, quem outorga o título de apóstolo, quem outorga o ministério de apóstolo, seja de apóstolo, seja de qualquer outra coisa, em relação ao ministério, tem que haver algo chamado, escolhido, e se é chamado escolhido é porque tem uma vontade. Telematos quer dizer vontade, desejo de Deus. Desejo de Deus. A vontade e o desejo é de Deus. É Deus que chama, é Deus que separa, é Deus que escolhe, é Deus que elege. Tem que ter a vontade de Deus nesse ministério. Então o apóstolo Paulo já está dizendo. Paulo chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. A vontade de Deus está aqui. A vontade de Deus é que impera. Por isso que é telematos. Telematos. Entrar no santo ministério envolve a vontade de Deus. Pertencer à área de ser pastor, mestre, doutor ou qualquer outra coisa, diácono, diaconisa, servir o ministério nesses quesitos, ter títulos que vai desempenhar o ministério, a vontade de Deus é primordial nisso. Isto é Deus que chama. Aplicando para nossas vidas hoje, nós sabemos que muitos pastores não foram chamados por Deus. Muitos mestres não foram chamados por Deus. Apesar de terem títulos, não foram chamados por Deus. Muita gente na igreja não foi chamada por Deus para exercer o santo ministério pastoral. O ministério pastoral
dentro da igreja é um chamado. Tem que haver a vontade de alguém. Você está com vontade, sim, de ser pastor? Ah, eu estou com vontade de ser pastor, estou com vontade de ser alguma coisa na igreja. E aí? E a vontade de Deus? Que é a expressão telema, dia telema totheu. O dia de telema totheu indica por meio da vontade de alguém. Essa é a questão. A pergunta é, que eu faço a você, olhe para mim. Quem te chamou? Deus te chamou? Deus te separou? Ou você deu um jeitinho ali, porque tem um din-din, porque tem uma certa influência, e alguém te separou? Ou Deus revelou isso para alguém, o teu nome, as características, e disse para o pastor que vai separar: esse aqui eu quero separar para o santo ministério. Porque a vontade não é do pastor. A vontade não é do bispo. A vontade, está no texto, gente, o diatelemato seu. A vontade é de Deus, isto é, para ser apóstolo, para desempenhar uma função na igreja, tem que ter a vontade de Deus imperando. Caso contrário, a vontade humana vai imperar, vai querer sobrepujar a vontade divina e vai acontecer o que está acontecendo dentro das igrejas. Pastores que não têm função de pastores, que não têm um ministério pastoral, mas estão pastoreando, vai ser um desastre a igreja, porque gosta, porque quer, porque isso, porque aquilo, não se coloca na brecha. Ah, porque ele é filho do pastor, presidente, automaticamente ele é pastor. Quem disse isso? Filho de peixe, peixinho é. Agora, filho de pastor, pastorzinho é também? Não, não é. Não é. Ah, não, filho de sacerdote, sacerdote é isso aqui no Antigo Testamento, sacerdote. Sacerdócio. Sacerdócio. No Novo Testamento aqui, quem autoriza, quem dá, quem afere, quem apresenta é Deus. Olha aqui o termo, gente. Vontade de Deus. Tem que ser chamado. Se é escolhido, vai ser imperada a vontade de Deus. Aqui em nenhum momento eu vejo vontade humana. Nenhum momento. Ah, aqui é o seguinte. Participou da convenção, já é pastor. Não. A convenção só sela aquilo que o céu já selou. O pastor só separa aquilo que Deus já separou. Eles são despenseiros de Cristo, fazendo a vontade de Deus, simplesmente assim. Por isso, exige oração, busca, jejum, leitura da palavra. Se prepare. Quer desempenhar mesmo? Então se prepare, que Deus vai te chamar. Mas se prepare. Espere a hora, espere o momento para assumir a tribuna, assumir o serviço. Paulus Kletos, apóstolo Jesus Cristo, diatelematou Kai Sostenes e Sóstenes, também entra no mesmo grupo, tá, gente? Nominativo absoluto, olha só, terminação eta sigma indica que esse substantivo pertence à primeira declinação e é de gênero masculino. Roadelfos, o irmão. Ele pertence, Roadelfos, irmão. O santo ministério é para os irmãos. O santo ministério é para aqueles que são da mesma fé. Nós sabemos perfeitamente que na era medieval, muita gente que não tinha nem vínculo com a igreja eram padres, eram bispos, padres eram bispos de várias arquidioceses, porque tinham um dinheiro. Na era medieval é terrível. Mas daqui diz o seguinte: sostenes adefos. Versículo 2 nós temos te ecclesia tu teusi en Corinthum, regiasmenos em Christum, Iesukletos hagios, sympasimton epicalomenos to nomantu Kyriou remon, Iesu Christu empantic topo, autokai remon.
até o versículo 2, aqui, por final do versículo 2, até aqui. E aqui começa, deixa eu apagar aqui para vocês, e aqui já começa algo interessante. Aqui eu tenho, depois, versículo 2, teclesia. Teclesia, aqui é o dativo, é o dativo que indica para quem a epístola será levada. O dativo vai indicar a quem a epístola deve ser entregue. Quem? Te ecclesia tu theou, na igreja de Deus. Te usi, que está em Corinto, dativo locativo. Dativo locativo. A construção dativa vai indicar para onde essa epístola irá ser levada. A igreja de quem? De Deus. O adjunto, ou pelo menos a função que Tuteu está fazendo aqui, é a função de complemento nominal. Por isso que está no genitivo. O genitivo faz uma função tipo de adjetivando, atribuindo uma característica àquela igreja. A igreja de quem? A igreja de Diana? A eclesia de Diana? A eclesia de algum deus? Não, a eclesia é de Tuteu. A igreja de Deus. Tá? Isso é muito importante porque essa epístola agora, no versículo 2, está sendo direcionada pelo dativo a uma comunidade cristã que está em Corinto, a igreja de Deus que está em Corinto. Isso é importante porque a igreja de Corinto vai receber muitas repreensões escritas nessa epístola. A igreja de Corinto, ela vai receber, embora ela recebe, aqui está descrito que ela é uma igreja de Deus. Ela é uma igreja de Deus, está aqui. Ó. Apesar de tudo que acontece na igreja de Corinto, ainda o amor de Deus é grande para essa igreja. A igreja de Deus. Sempre vai ser assim. A igreja é de Deus, gente. A igreja não é necessariamente um espaço físico. A igreja não é necessariamente um espaço geográfico. Ela está no espaço geográfico, mas ela pertence a Deus. E aqui já vai algo interessante. Você pode até tirar o CNPJ da igreja. Você pode até assinar documentos responsabilizando pela igreja. Mas a igreja não é sua, querido. A igreja é de Deus. Então quem faz o que bem entende com ela não é você, é Deus. O pastor é um administrador. O pastor não é dono da igreja. Porque aqui não está dizendo aqui, ó, ter eclesia direcionado para pastor, para o poimen. Tá? Poimen. Aqui, pastor não é a igreja não é do poimen, não é do pastor. A igreja é de Deus. A igreja pertence a Deus. A igreja tem direcionamento divino. Portanto, tome muito cuidado quando for tratar a igreja de Deus. Tome muito cuidado quando for desempenhar o ministério pastoral na igreja. Porque ali você não é delegado. Ali você é servo. Ali você é um angelos. Angelos, ou seja, um mensageiro. Um mensageiro de Deus. A igreja pertence a Deus. A igreja é de Deus. Portanto, pastores, tome muito cuidado no que vocês estão fazendo com a igreja de Cristo Jesus. Muito cuidado.
Muito cuidado, que a igreja pertence a ele. Você pode ter até um CNPJ, mas a igreja é de Deus e no final das contas ele vai querer prestação de conta, porque você é um mero trabalhador no reino. A igreja de Deus, quem está em Corinto? Deus é em Corinto, aí vem hagiasmenos, aos santificados em Cristo, Jesus. Aos santificados em Cristo Jesus. Por que a gente traduz santificados? Então a gente fala aos santos, mas aqui é um particípio verbal. O particípio verbal aqui está na voz passiva, men. Aos santificados em Cristo. Aos santificados por Cristo. Aqui o dativo, eu posso dizer que o dativo aqui é o dativo de agência. Agência. O dativo de agência, ele é o agente que santifica a pessoa, ou as pessoas aqui. Aqui está no dativo plural. Dativo plural, nesse sentido. E a construção toda é dativa aqui, dentro desse pressuposto. Então, aqui eu posso dizer em Cristo, significa por meio de Cristo. Santificados por meio de Cristo. Santificados por Jesus Cristo. Cristo e Jesus. Exatamente. A igreja é santa, porque quem projeta ela santa é o santificador, Jesus. Por isso que a igreja é vista como igreja santa. Uma igreja santa é uma igreja que tem que haver uma separação. Uma igreja separada. Separada do mundo, separada do pecado, separada das mazelas. Essa é a igreja santa de Jesus. E não vem dizer que eu estou forçando a barra aqui, tá? Usando expressões pesadas. É o próprio texto que está usando, e não eu. Estou interpretando o texto, tá bom? Quer brigar, brigue com o texto, brigue com o autor do texto, que é o Espírito Santo, e não comigo, beleza? Se eu estou usando uma expressão pesada aqui, é o texto que está dizendo, e não eu. Eu só vou dizer aquilo que o texto diz. Não posso manipular o texto a meu bel prazer e querer dizer, ah, não é assim, queridinhos, filhinhos de Deus. Aqui é assim. Tem que ser chamado. Tem que haver a vontade de Deus. Tá? Tem que ser irmão. Tem que pertencer à igreja, ter eclesia, tuteu. Okay? Tem que ser santo se pertence à igreja porque é santo. Tá aqui, ó. Hagiasmeno, voz passiva. Particípio verbal na voz passiva. O particípio verbal tem a função de verbo, mas tem a função também de adjetivo, adjetivando alguma coisa. Ok? Simples assim. E o particípio está na voz passiva, está sofrendo uma ação. Alguém que está santificando ele. Alguém que separou ele. Alguém que o chamou, o consagrou e o separou. Tá? Separação, ser santo, ser separado de tudo aquilo que é pecado. Se você não é separado, então simplesmente você não pertence à igreja de Deus, tá bom? Kletos, hagios. Kletos, hagios. Aqui em cima também a segunda palavra está sendo endereçada novamente. Aqui o apóstolo Paulo é chamado de kletos. E aqui agora aos santificados, em Cristo Jesus, chama kletóis. Aos chamados, hagios, santos. Santos. Aos chamados, santos. Construção totalmente dativa. Tem que ser santos. Se são hagias menos, agora são hagios, são santos, porque aquele que o chama, Cristo Jesus, santifica a igreja, automaticamente se tornam santos. E aqui, kletos, chamados santo. Será que esse título é pesado se alguém chamá-lo de santo? Ei, santo! Kletos hagios. Santos. Ah, não, santo só é Jesus. Não se esquivem, porque o texto fala por si só.
O texto está afirmando aqui, no caso dativo, que são as pessoas são chamadas santas. Chamadas santas. Separadas santas. Kletóis é o mesmo de cima. Chamado, separado. Ainda a função é passiva. Escolhida para ser santas. Exatamente assim. Olha a ênfase de regiasmenos e hagios. Chamada santos, sim, com, passem todos. Todos. Tois, aos que epicalomenos são chamados to onoma tu quirio. De eclesia, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, aos chamados santos, com todos os que são epicalomenos, vem de epicaléu. Epicaléu são invocados, aos que invocam, vamos colocar assim, invocam sobre. Invocam sobre, epi, é uma preposição, epi, ó, epicalomenos. Epi quer dizer sobre. Calomenos, chamar, invocar. Invocar sobre o quê? To onoma, o nome. E aqui ainda, o particípio epicalomenos ainda é passivo. Tá? Aqueles que invocam o nome. Invocam o nome. Muitas das vezes, um verbo na voz passiva pode fazer a função também de um particípio verbal na voz passiva, ele pode também vir de um verbo depoente. O verbo depoente, ele deixa de ser passivo para ser a voz ativa. Por isso que eu posso aplicarmos aqui, epicalomenos, aquele que invocam. Aos que invocam. To onoma, tu quirio remon, Jesu Cristo. Ao que invoque o nome. Que nome é esse? Que estou invocando? Quem? O nome. Eles estão invocando o nome de alguém. Significa que a igreja, ao se reunir, invoca um nome. A igreja, ao se congregar, invoca um nome. A igreja, ao episnagogue, se reunir sobre, invoca um nome. O nome que é invocado aqui não é o nome do pastor, não, tá, gente? O nome que é invocado na igreja não é o nome do bispo, não é o nome do apóstolo, não é o nome de quem você quer que seja, do teólogo, de Euler Lopes, não. Os que invocam aqui, invocam o nome dentro da igreja. E a invocação aqui é objeto de adoração. Epicalomenos está envolvendo um objeto de adoração, tá? Por isso que o dativo aqui é o dativo de interesse. O dativo tem uma função chamada dativo de interesse. Ele está no dativo porque ele interessa. É o interesse de alguém. E esse dativo de interesse está seguido de uma expressão toônoma. O nome. Invocam o nome de quem? Do Senhor nosso. Aí ele vai dizer o nome. Jesu Cristo. Perfeito. Aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, a reunião. E como eu falei, a igreja não é necessariamente em um local geográfico. A igreja de Cristo não está somente em Corinto. A igreja de Cristo não está somente na Judéia, não está somente em Jerusalém. O texto não afirma isso. O texto afirma, é impante em todo topo, lugar. Topo, em todo lugar. Aqueles que invocam em nome do Senhor em todo o lugar. Que não tem vergonha de invocar o Senhor, que não tem vergonha de falar da palavra de Deus, que não tem vergonha de nada. Ele não tem vergonha de ser chamado cristão, ele é cristão e aonde as pessoas vão? Cristão. Isso sim.
A igreja de Deus não está num lugar, a igreja de Deus está em todos os lugares, aqueles que são sinceros, fiéis. São quem? Não é qualquer pessoa. Tem que ser cletós, hagios, chamado santos. Tem que ser santificado por Cristo, regiasmenos. Tem que ser, desempenhar um ministério, mas o ministério separado por alguém, telematou dia telematou pela vontade de Deus, e que são do nosso meio, adelphos, irmãos, que invocam o nome do Senhor em todo o lugar. É isso que o texto quer dizer. Ou será que só invocam dentro de um espaço geográfico? Ou será que só invoca o nome de Jesus lá na igreja onde você pertence? O nome de Jesus é invocado em todos os lugares. O nome de Jesus é adorado. Não é nome do pastor, nem padre, nem papa. O nome que tem que ser adorado, invocado, é o nome de Jesus. Aqui, ó. Aqui o texto. Quer que eu force o texto? Não. Aqui não precisa forçar o texto. E se forçar, é exegese. Aqui, eu vou dizer aqui, ó. Epicalomenos de quem to onoma, aos que invocam o nome de quem tu queriu, Remon Jesus Cristo. Perfeito. Na sua igreja você invoca o nome do Senhor? Na sua comunidade você invoca o nome do Senhor? Então o texto está dizendo que o nome dele é invocado. O nome dele é chamado. Kalel, Kalel. Epi é sobre, preposição sobre. 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 Epi, acima. Por isso que epikalel leva o nosso comportamento a olhar para cima. E chamar, invocar. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Christos. Jesus Christos. Jesus Christos. Doxadzomen. Don Christon. Então, o nome que é chamado e invocado em todo lugar, em Pantitopo, é o nome de Jesus. Vamos continuar mais um pouco. Auton cairemon, vírgula, deles, nossos. Deles, nossos. O versículo 3 já vai trazer aqui uma saudação. O versículo 3. A saudação é Haris, Remin, Kai Eirene, Apoteu, Patros, Remon, Kai Kirio e Jesus Cristo. A saudação. Graça a vós e paz da parte de Deus Pai, nosso Remon, Kai Kirio, e do Senhor Jesus Cristo. Do Senhor Jesus Cristo. Esta saudação é a saudação que cada um de nós devemos prestar atenção, porque esta saudação é a saudação cristã. É uma saudação para mim e para você, para a igreja. Então, nessa primeira parte aqui da mensagem de Paulo à igreja de Corintos, nós já tratamos do texto bem paulatinamente compreensível. E agora chega no verso 3, ele deixa graça e paz. Graça e paz. A graça e a paz é da parte de quem? É da parte de Deus, Pai nosso. É da parte de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Paz seja convosco. Paz seja na igreja. Paz seja na tua casa. Então essa primeira parte do apóstolo Paulo, na epístola de Paulo aos Coríntios, tem muita coisa que nós vimos e muita coisa que ainda vais ou vamos ver. A mensagem de hoje vai parar por aqui.
A mensagem de hoje vai parar no versículo 3, mas eu posso continuar no versículo 4. Aqui. Deixa no comentário, deixa aí o seu like. Quer que eu continue essa mensagem do apóstolo Paulo? Eucharisto to theu mu pantoti peri rimon, epites hariti tu teu, te doxeis remi em Cristo. O que diz Eucharisto? Alegro. Eucharisto, alegro to theu. A Deus, eu alegro, agradeço, agradeço a Deus, meu. Eu agradeço a Deus, ao meu Deus. Pantoti, sempre, perirrimon, acerca de vós. Então agora o apóstolo Paulo, no versículo 4, já vai dizer que ele se alegra a Deus, ele agradece a Deus, agradece ao Senhor, pantoti perirrimon, acerca de vós, acerca dos coríntios. Apesar de tudo aquilo que está acontecendo na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo ainda mantém o gesto de agradecimento a Deus por esta igreja. Apesar que essa igreja não é a igreja modelo, mesmo assim o apóstolo Paulo agradece a Deus. Tá? Agradece ao Senhor. Ele agradece a Deus por quê? Epites haritis. Sobre a graça. Tutio, a graça de Deus, tendoteise, que foi dada, que foi oferecida, remim para vós, em Cristo Jesus. Ele se alegra a Deus, agradece a Deus por todos vós, sobre a graça, ou na graça de Deus, tendoteise, a que foi dada para vós em Cristo Jesus. Ainda ele mantém a identidade de agradecimento, alegria, que algo foi dado, a graça foi dada. Alguém deu uma graça. Graça é o favor imerecido. Alguém achou graça aos olhos de Deus. Porque a graça pertence ao teu. Se você que quer que o professor continue essa mensagem do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, você pode colocar nos comentários. A língua grega é uma língua muito profunda para que nós venhamos destrinchar. A verdade nua e crua está na palavra de Deus. Não precisa inventar coisas estapafúrdias, não precisa disso, precisa se unir ao texto, se estar próximo do texto para pregar a palavra, para pregar a mensagem, para falar da mensagem. E tudo isso é motivo de pregação para cada um de nós. Então, estamos aqui para falar a vontade ou fazer a vontade de Deus na mensagem belíssima do apóstolo Paulo, logo na introdução para a igreja de Corinto. Se você está gostando da mensagem, coloque aí. Professor, quero que o senhor também analise mais textos. Aí vai continuando. Paramos no 4, o 5, o 6, o 7, o 8. Coloque aí nos comentários. A língua grega ela é muito importante para que nós venhamos analisar diretamente o texto na língua original. Por isso que precisamos aprender a língua grega para que nós possamos interpretar também a mensagem de Deus. Isso é muito importante. Mais valioso do que qualquer tradução bíblica é o original. Deus abençoe você, Deus abençoe você, a sua casa e toda a sua família. E até o próximo vídeo.